Bom, pessoal, então essa é a minha aula de volumetria de precipitação. Como nós estávamos vendo, né, a volumetria faz parte de métodos quantitativos, né, pelo qual a gente utiliza a técnica de titulação para quantificar analitos. A primeira coisa que eu acho que é importante eu falar sobre a volumetria de precipitação, na verdade, sobre qualquer volumetria, é que a gente já viu até agora a volumetria de neutralização, né, que é a mais comum de todas, que é quando eu tenho ácido e base reagindo entre si. Quando eu tenho a volumetria de precipitação, eu também vou ter um analito, eu também vou ter o titulado, que é onde o analito está presente, também vou ter um titulante, que precisa estar padronizado, vou utilizar as mesmas vidrarias. A diferença é no tipo de reação que está envolvida, que existe aí entre a volumetria de titulação, a volumetria de neutralização, a volumetria de precipitação, a volumetria de complexação e a volumetria de oxidação e redução. Então eu deixo isso bastante claro, né? Então, assim, a técnica é muito parecida. Eu sempre tenho um analito que eu quero quantificar, eu sempre tenho um titulante que precisa estar padronizado, mas o tipo de reação é diferente. Ao passo, por exemplo, que na volumetria de neutralização existia uma reação entre um ácido e uma base, na volumetria de precipitação, por exemplo, vai existir uma reação na qual vai ocorrer, que vai ocorrer entre um analito e um agente precipitante. Na volumetria de neutralização, a minha curva de titulação era em função do pH, né? Aqui a curva de titulação é em função do KPS, da constante de produto de solubilidade que vocês já estudaram anteriormente. Na curva de titulação, o que ia mudando era a reação entre um ácido e uma base, até que eu tinha uma mudança muito brusca de pH. Na volumetria de precipitação, o que eu tenho é uma precipitação no ponto de viragem, tá? No ponto final. Então, essas são as diferenças principais entre a volumetria de precipitação e a volumetria de neutralização. O princípio ali da técnica é a mesma: um analito reagindo com um titulante padronizado, tá? Então, eu vou utilizar agora essa aula para falar de algumas especificidades da volumetria de precipitação, tá? Então, na volumetria de precipitação, eu tenho então a formação de compostos pouco solúveis. Percebam, pessoal, que a volumetria de precipitação, em certa medida, vai ser muito parecido, não muito parecido, né? Mas tem as suas semelhanças com a gravimetria, que é outra técnica de quantificação. Aqui é uma técnica volumétrica, mas uma técnica volumétrica na qual há precipitação. Na gravimetria era uma técnica que a gente media a massa, só que também ocorria com a precipitação. Aqui a gente vai precipitar, mas não vai pesar o precipitado, né? A precipitação só nos servirá para indicar o ponto final, tá? Mas por isso que nós chamamos de volumetria de precipitação e por isso que tem essa semelhança aí com os métodos gravimétricos, tá? Ele é um método bastante antigo, né? Já foi desenvolvido já há muitos anos, mas é um bom método. E algumas limitações, né? As limitações são as limitações das próprias reações de precipitação. Então, eu preciso ter estequiometria para utilizar a volumetria de precipitação. Eu preciso ter estequiometria muito bem definida, assim como qualquer outra volumetria. Essa não é uma limitação da volumetria de precipitação. Qualquer volumetria, eu preciso ter aí uma estequiometria muito bem definida da minha reação. Rapidez na ocorrência da reação, a gente já também discutiu sobre isso, né? Se a minha reação não for rápida, imagine vocês que eu estou lá titulando. Se a reação for lenta, se demorar, vamos imaginar que para cada gota que eu coloco do meu titulante, essa gota demore 20 segundos para reagir com o meu analito. Eu vou continuar a minha titulação nesse período. Se a reação for lenta, a hora que der o ponto final, eu já vou estar 20 segundos à frente. Imagine quanto que isso não corresponde em volume de titulante. Então a reação tem que ser rápida. Mas também, de novo, isso serve para qualquer volumetria. E por fim, eu preciso ter uma boa visualização do ponto final. Se a minha titulação não tiver uma boa visualização do ponto final, se eu tiver essa dificuldade de visualizar o ponto final, não é uma boa técnica de volumetria, tá? Bom, então, ó, algumas diferenças aqui agora
quando eu faço o comparativo com a gravimetria, que é aquela técnica na qual eu tenho precipitação e medição das massas de precipitados. Muitas vezes também envolve calcinação, né? Então a volumetria, de novo, não é a gravimetria, mas envolve a formação de precipitados. O que eu tenho de diferença aqui, né? Ó, digestão e envelhecimento dos precipitados. Lembra lá na volumetria, na gravimetria, que tinha digestão e envelhecimento dos precipitados para eles se formarem maior, para ficar mais fácil de nós filtrá-los, né? Então, esses dois processos, digestão e envelhecimento, que eram usados para minimizar a coprecipitação na gravimetria, não podem ser utilizadas nas titulações diretas, porque, como eu disse, né, aqui o tempo é um fator muito importante. Então, eu não posso esperar, né, para cada gota que eu coloco do meu titulante, eu não posso esperar, né, um tempo ali para ter a digestão e envelhecimento do precipitado. Isso precisa ocorrer de maneira mais rápida, né? Então isso eu não utilizo nessa técnica. A coprecipitação do analito ou do titulante leva frequentemente a reações não estequiométricas. Então quando eu tenho coprecipitações, ou seja, outras precipitações acontecendo em conjunto, isso faz com que eu não tenha reações que ocorram estequiometricamente. Se não ocorre estequiometricamente, eu não consigo depois fazer os meus cálculos, tá? Então, a velocidade de formação de alguns precipitados na titulação de soluções diluídas é bastante baixa. Então, é uma limitação da técnica também. Se eu estiver trabalhando com volumes, com soluções muito diluídas, talvez eu não consiga precipitar o meu analito, ok? Bom, então, assim como agora algumas coisas que são parecidas em relação à gravimetria, né? Na precipitação da volumetria de precipitação, eu tenho que ter uma substância que seja insolúvel, aliás, afinal eu estou trabalhando com precipitação. O precipitado facilmente filtrável, não que eu vá precisar filtrar na volumetria de precipitação, né? Mas é sempre bom que eu tenha precipitados razoavelmente encorpados, com diâmetros razoáveis, né, para que eu consiga enxergá-lo melhor, né? Tem que ser um precipitado muito puro, né? Então faz parte do processo de precipitação e possuir composição conhecida, ou seja, a reação tem que acontecer em estequiometria e eu tenho que ter reações, né, o precipitado formado de composição muito bem definida para que eu possa depois fazer os cálculos que sejam necessários, certo? Bom, como eu falei para vocês, né, enquanto a volumetria de neutralização se baseava na variação de pH do meio, na volumetria de precipitação eu tenho então um produto solubilidade envolvendo, né? Então lembre-se, quando eu tenho lá uma reação química, o precipitado, a precipitação de um dos componentes dessa reação, de um dos produtos dessa reação ocorre quando esse produto que está sendo formado atinge o seu limite do produto de solubilidade, né? Ele atinge ali o limite do produto de solubilidade naquele meio, tá? É diferente quando eu estou dissolvendo um sal num solvente e aí chega uma hora que esse solvente, esse sal, esse soluto não se dissolve mais. É porque ele atinge a sua solubilidade. Aqui eu não estou trabalhando com um soluto que eu estou dissolvendo. Eu estou trabalhando com uma reação química entre dois reagentes que está formando um terceiro produto, né? A hora que esse terceiro produto atinge o seu limite solubilidade, né, ocorre a precipitação, né? Então aqui, embora esse não vai ser o objeto de estudos nossos, tá? Não nesse momento, a gente pode gravar outros vídeos em relação a isso, mas nesse momento o que eu quero, na verdade, é fazer com que vocês percebam que aqui o que está em jogo é o produto solubilidade, o KPS, e não especificamente o pH, né? Essa é uma diferença da volumetria de neutralização. O pH, às vezes, aqui até ele pode ser importante, eu manter um certo pH, a gente vai ver isso daqui para frente, mas não que ele irá variar. Às vezes ele é só uma condição para que a minha reação ocorra num pH constante, tá? Bom, então aqui quando eu tenho um reagente AB, né, sólido, ele se dissocia, né, em A mais e B menos, é só uma
uma forma de dissociação aqui que eu estou mostrando para vocês. E aí eu tenho KPS como forma de concentração de A vezes a concentração de B. Concentração do cátion A vezes a concentração do ânion B. Quando ocorre, então, a concentração do cátion A vezes a concentração do ânion B atinge o KPS, ou seja, atinge a constante do produto de solubilidade, começa a ocorrer então a precipitação, tá? Então aqui para vocês terem uma ideia, né, eu coloquei aqui para vocês como a gente vai trabalhar muito com métodos que a gente chama de métodos argentimétricos, que são os métodos que envolvem prata. Então eu coloquei aqui 3 possíveis compostos com prata aqui, ó. Iodeto de prata, brometo de prata e cloreto de prata. Saiu meio ruim esse A aqui, né? Em todos eles tem uma dissociação da prata a mais com algum dos íons halogênicos, tá? E aqui os valores de KPS de cada um. Pergunto a vocês, qual desses 3 íons tem maior facilidade em se precipitar? Qual desses 3 íons, qual dessas 3 substâncias, melhor dizendo, qual desses 3 compostos iônicos, melhor dizendo, né, se precipitam mais facilmente? Né? Combinados com a prata, qual desses 3 íons se precipita mais facilmente? Percebam, é o iodeto de prata, porque ele é aquele que possui o menor KPS, né? 10 elevado a menos 17, enquanto o brometo 10 elevado a menos 13 e o cloreto 10 elevado a menos 10. Então, o menor KPS é do iodeto de prata. Isso significa que se eu tiver iodeto, brometo e cloreto em solução e for titulando, vamos supor que eu tenho esses 3 íons em solução e for titulando esses 3 íons com prata, o primeiro que vai precipitar é o íon brometo, porque ele é aquele que tem o menor KPS, ok? Bom, então lá na titulação é isso que vai acontecer, né? Eu preciso que seja formado um íon, uma substância razoavelmente pouco solúvel, né, com baixo KPS para que ocorra a precipitação, né? Bom, então na titulação de precipitação, a quantidade de titulante necessária para a precipitação completa do analito indica o quanto do analito está presente. Mesma coisa da titulação volumétrica. A quantidade de titulante que eu gasto para fazer a minha titulação vai me indicar a quantidade de analito que eu tenho ali. Lembrando então que para isso eu preciso ter um titulante do qual eu conheça perfeitamente a concentração, né? Por isso que eu falo muitas vezes que o titulante deve estar padronizado, tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, tá? É uma tabela, vou comentar só de um ou dois aqui. É uma tabela que pode ser consultada a qualquer momento, mas então eu coloquei aqui para nós vermos, né? Então, por exemplo, se eu tiver querendo determinar o íon brometo e um cloreto, o reagente, um dos reagentes titulante possível é o nitrato de mercúrio. Ele vai formar um produto aqui que é um sal de mercúrio, que vai precipitar, e o indicador utilizado aqui é o azul de bromofenol, que é o que vai ocasionar, né, essa mudança de cor, não mais por uma mudança de pH, hein, gente? Agora, devido a uma precipitação, devido à formação de um íon que é de uma substância que é pouco solúvel, né? Bom, mas o método mais importante, ou a série de métodos mais importantes que nós temos aqui, é a argentimetria, tá? Então, a argentimetria se baseia na formação de sais de prata, né? Haletos, ou seja, bromo, iodo e flúor, cianeto e tiocianato. Então, a argentimetria, que são os métodos baseados na precipitação de compostos que possuem o íon prata, são aqueles mais relevantes dentro da volumetria de precipitação. A argentimetria, lembre-se, vem de argentum, que é o íon prata, tá? Ou o elemento prata, ok? Bom, então aqui os métodos argentimétricos, para vocês verem. Então, imagine vocês que eu esteja querendo determinar a concentração de cloreto no meio. Dá para fazer uma prática sobre determinação de soro fisiológico, por exemplo, cloreto em soro fisiológico. Então, eu começo a titular
o meu meio com a prata. Até um íon prata, né? Uma solução de prata, geralmente é o nitrato de prata. Isso aqui, como é pouco solúvel, vai precipitar o cloreto de prata. Então, o KPS aqui é a concentração de prata vezes a concentração de cloreto. Né? No ponto final, como a estequiometria é de 1 para 1, a concentração de prata é igual à concentração de cloreto. Tá? Se eu quisesse isolar a concentração de prata aqui, seria KPS elevado a meio ou raiz de KPS. Tá? Mas isso também é só algo para a gente ter como referência. Bom, então vamos olhar uma curva de titulação aqui. Olha que interessante aqui que eu coloquei essa curva de titulação. Aqui, percebam que eu tenho um perfil parecido com outras curvas que a gente já viu. Então, eu tenho um momento, ó, aqui eu estou colocando, a variação, na verdade, é uma titulação de prata com cloreto, tá? Uma titulação, perdão, do íon cloreto utilizando um titulante de nitrato de prata. Então, aqui eu tenho um volume de titulante sendo adicionado, então ele começa do zero e vai aumentando. E aqui eu tenho o PAG. Gente, o que é o PAG? Na verdade, o que é essa função P na química, ou melhor, na matemática? O pH, lembre-se, pH a gente falava que é o menos log da concentração de quem? Isso mesmo, da concentração de H+, né? Então, dessa mesma maneira, eu tenho que o PAG ele é o menos log da concentração de Ag+. Então, esse P, essa função P na matemática, P significa menos log. Não é o P da estatística lá não, tá? Porque na estatística também tem um P que eu acho que é significância, se eu não me engano, aqui é uma função matemática. Então aqui eu tenho uma curva de titulação, na qual eu tenho volume titulante em função do PAG, né, da quantidade de prata. Então percebam que eu vou colocando aqui bastante titulante e o PAG quase não se altera. Chega um momento, ó, uma gotinha de titulante, eu tenho, né, uma queda brusca aqui do PAG. Lembrando que é nesse intervalo aqui, né, que vai ocorrer então, em algum lugar disso aqui eu chamo inflexão do meu gráfico, eu já falei sobre isso. Isso aqui é inflexão do meu gráfico, e isso aqui em algum ponto aqui do meu gráfico eu tenho o meu, né, ponto de equivalência. Eu já falei em outros momentos, mas lembre-se, ponto de equivalência é o momento no qual analito e titulante reagem completamente, o momento no qual o titulante reage completamente com o analito que está presente ali, tá? Completamente e estequiometricamente. E ponto final é o momento que eu enxergo isso. Então, o ponto final e o ponto de equivalência tem que estar o mais próximo possível. Lembrando de novo, lá na volumetria de neutralização, essa variação era de pH, então eu tinha que achar um titulante, um indicador que mudasse de cor aqui. Agora não mais, eu preciso achar um agente precipitante que precipite nesse intervalo aqui para que eu possa perceber, né, enxergar o ponto de equivalência através do ponto final. E aqui eu coloquei um comentário importante, ó. Quanto maior for essa variação, ou seja, essa inflexão que eu falei para vocês, mais favorável é a titulação, porque isso provoca um menor erro de titulação para uma dada diferença entre PAG no ponto de equivalência. Eu sempre falo para vocês também, quanto maior a inflexão do gráfico, mais fácil de eu determinar, de eu enxergar o ponto final lá na prática, ok? Bom, e aqui eu coloquei alguns fatores que afetam aí a nossa curva de titulação, né? Então, só para vocês verem, né? Ó, na minha titulação A, eu vou colocar o A aqui de vermelho, tá? Ó. Então, na minha titulação A, eu estou utilizando o nitrato de prata 0,1 molar. Professor, como você sabe que é 0,1? 1 vezes 10 elevado a menos 1. Então, isso aqui, ó, 0,01 mol por litro, tá? Ficou feio isso daqui, no próximo eu vou fazer mais bonitinho. E o NaCl, mesma coisa, estou titulando o NaCl
com o nitrato de prata. Qual a reação que está acontecendo aqui mesmo? Eu estou formando, vou colocar só os íons, a reação iônica aqui, não vou colocar a reação inteira não. Eu tenho aqui a prata mais, reagindo com o íon cloreto, e aqui vai formar o cloreto de prata. Ficou meio ruim aqui, vamos tentar apagar isso aqui. Aí, vamos apagar isso. Ele vai formar então o cloreto de prata. Vamos tentar escrever de novo. AgCl. Não ficou muito bom não. Na forma sólida, tá? Então, eu tenho essa reação de precipitação. Aqui os dois estão numa concentração de 0,01 molar. No B, vamos fazer o B de amarelo. Vamos fazer de roxo. No B, ó, na titulação B, ó, a curva B vem aqui, ó, B e B. E a curva A vem aqui em cima e aqui embaixo, certo? Então, no B, o meu titulante e o meu analito é a mesma reação, eles estão numa concentração de 0,001 molar. Professor, como sabes que é 0,001 molar? Porque aqui está 10 elevado a menos 3, então é 0,001 mol por litro. É o mol vezes litro elevado a menos 1. Então perceba como que aqui, ó, no A, quando eu tenho uma concentração maior, e aqui eu coloquei errado no A, né? Aqui ninguém me avisou, né? Aqui é 0,1, não 0,01. 0,1, porque é 10 elevado a menos 1. Então aqui é 0,1. E aqui é 0,001, porque é 10 elevado a menos 3. Né? Então percebam, olha como eu tenho uma inflexão bem maior no A, ó, bem maior. Né? Então ele está mais concentrado, a minha inflexão é bem maior. Quando eu tenho uma inflexão, uma concentração baixa, essa inflexão é bem menor, certo? Então isso atrapalha bastante a minha visualização do ponto final. Lembre sempre disso, quando vocês forem pesquisar uma curva de titulação, para vocês terem uma noção de como vai ser a curva de vocês, lembrem-se disso, sempre procurem reagentes ali que vão lhe fornecer uma curva, uma inflexão razoavelmente alta, porque quanto mais alta, menor a chance de erro que eu tenho ali na minha titulação, ok? E aqui eu coloquei a influência do KPS, né? Ó, percebo então, ó, quando o KPS, então vamos lá, né? No A eu tenho a prata, o iodeto de prata, ó, então no A, aqui na curva A, eu tenho iodeto de prata. Na curva B, vamos fazer de roxo. Na curva B, eu tenho o cloreto de prata. E na curva C, vamos fazer de amarelo. Eu tenho o NaBrO3, é o que mesmo, pessoal? Exatamente isso que vocês responderam, é o bromato de sódio. Então, aqui eu tenho o bromato de sódio, tá? Percebam. Qual a relação, olhem para essa curva aí e mostra para mim, qual a relação entre a curva de titulação, a inflexão da curva de titulação e o valor de KPS? Conseguiram perceber? Quanto menor o KPS, olha o KPS do iodeto de prata, 10 elevado a menos 17. Olha o tamanhão da inflexão dele, ó. Ele é o A, né? Ó. Olha o tamanhão da inflexão dele aqui, ó. Uma curva fácil de eu enxergar depois, né? Agora, olha aqui o KPS do NaCl, já é um pouco maior, 10 elevado a menos 10, um pouco maior não, né? Na verdade, chega a ser mais de 1 milhão de vezes maior comparado ao iodeto, né? Então, iodeto de prata, aqui eu coloquei de sódio, mas é de prata, tá? Perdão. Então, aqui eu tenho o KPS do iodeto de prata, né? Então, aqui do cloreto de prata, perdão, 10 elevado a menos 10. E aqui eu tenho 10 elevado a menos 17. Então, esse aqui é bem maior, 1 milhão de vezes maior, né? Então, a inflexão dele já é um pouquinho menor, né? Então, já tenho mais dificuldade de enxergar, embora ainda não seja difícil. Agora, olha o bromato de prata, uma inflexão de 1,56, um KPS de 1,56 vezes 10 elevado a menos 5, um KPS bem maior que o do iodeto de prata. E olha como que é a curva dele. É uma inflexão praticamente inexistente. Então, seria uma
curva muito difícil de eu conseguir enxergar o ponto final. Então lembre-se, quanto maior a inflexão, mais fácil de enxergar o ponto final, né? E aqui, quanto menor o KPS do composto formado, mais favorável é a titulação, tá? Não se esqueçam disso. E aqui aquilo que eu falei para vocês, né? Ó, aqui, para esse exemplo que eu coloquei, eu tenho onde se dá o ponto de equivalência. Então, lembre-se, eu vou fazer bem grandão aqui, o ponto de equivalência sempre se dá dentro da inflexão. Tá aqui, né? Então, neste ponto aqui se dá o meu ponto de equivalência, que é o momento no qual o analito reage totalmente e estequiometricamente com o titulante. É este ponto que é importante da gente colocar, né? Então, eu tenho, então, aqui neste caso, um ponto aqui, né, uma ponto de equivalência e o ponto final bem próximos um do outro. Isso que é importante, eu ter o ponto de equivalência e o ponto final bem próximos um do outro, para que eu tenha um erro muito pequeno. Perceba, eu não vou conseguir fazer aqui que precisaria de uma régua, mas o volume do titulante, ó, o volume titulante está aqui embaixo. O volume de titulante neste ponto e o volume de titulante neste ponto aqui são muito próximos, ó. São volumes aqui muito próximos, quase não muda o volume aqui embaixo. Então o erro é muito pequeno, tá? E os indicadores, né? O indicador, para ele ser um bom indicador, ele tem que reagir seletivamente com o titulante. Então lembre-se, já tenho dito para vocês, o indicador vai indicar o final da reação. Sem um bom indicador que reage no momento correto, eu não tenho uma boa, um bom ponto final, uma boa observação do ponto final, né? E aqui, o ideal numa reação, numa volumetria de precipitação, é o indicador reagir com o titulante, formando uma substância colorida, tá? Tanto o indicador quanto o analito devem reagir com o titulante. Por isso que fica meio esquisito, a gente vai entender num exemplo um pouco melhor, tá? Então aqui, por exemplo, ó, qual que é a reação de titulação? É a reação do analito com o titulante. E qual que é a reação do indicador? É a reação do indicador com o titulante. Então vamos entender como que isso funciona um pouco melhor daqui para frente, tá? Então, pessoal, os métodos argentimétricos, né, eles são aí colocados em 3 métodos diferentes, que é o método de Mohr, o método de Wöhler e o método de Fajans. Eu já adianto para vocês que o mais utilizado é esse aqui, ó, método de Mohr. Mas vamos dar uma olhadinha em cada um desses 3 métodos aí, tá? Então, no método de Mohr, percebam, ó, eu tenho, no método de Mohr, eu estou trabalhando com aletos, né? Então, isso serve para identificar cloreto, brometo e iodeto. Então, aqui, ou bromato, enfim, ali da família dos halogênios. Então, eu tenho como analito o cloreto, esse é o meu analito, este cara que eu estou querendo identificar. O meu titulante é uma solução de nitrato de prata que tem que estar padronizado. Então, lembre-se, aqui é o meu titulante da bureta, aqui o meu analito. E o indicador é o íon dicromato. Este é o íon dicromato. Lembra que eu falei anteriormente que o indicador vai ter que reagir tanto com o analito quanto com o titulante. Vamos tentar entender um pouco disso, como que isso funciona no fim das coisas, né? Como no fim das contas. Então, esse método tem uma limitação, tá? O pH, para que isso dê certo, tem que estar entre 6,5 e 9. Então, é uma limitação desse método, tá? Ele tem que estar aí nessa levemente básico, vamos dizer assim, tá? Mas para vocês verem aqui, né? Quando eu estou lá titulando, então lembre-se que eu tenho o analito, que é o cloreto, e o nitrato de prata, que é o titulante. E o dicromato como indicador. Então, conforme eu vou titulando com prata, a reação que vai acontecer nessa daqui, ó, o prata com o cloreto que está presente no meio, forma o AgCl, que é um precipitado branco, que eu praticamente não percebo, porque essa precipitação vai acontecendo bem aos poucos. Mas, que hora que eu sei que eu paro a minha reação? No momento que o cloreto acaba, ou seja, todo o cloreto reagiu, é o momento que eu quero parar a minha titulação, certo? Porque ele é o meu analito. No momento que o meu cloreto reage totalmente, a próxima gota de prata vai reagir com o íon cromato, que era o indicador.
Como ele é extremamente insolúvel, vai formar o precipitado de cromato de prata. Então percebam novamente, eu tenho lá como analito, ó, novamente, eu tenho como analito o cloreto e como titulante a prata. Isso vai formar um precipitado branco. A hora que acaba o cloreto do meu meio, é a hora que a reação deveria acabar. Na próxima gota, a prata vai reagir com o dicromato e vai formar o cromato de prata. E vai formar um precipitado vermelho tijolo. É a hora que eu sei que a titulação deve parar. Tá? Bom, coloquei um exemplo aqui para a gente tentar resolver juntos. Então, ó, uma amostra de NaCl foi analisada por titulação argentimétrica, o método de Mohr especificamente, por um analista que transferiu 10 ml da amostra para um Erlenmeyer e titulou com 32,75 ml de nitrato de prata, 0,1 mol por litro, que já estava totalmente padronizado. Então, eu calcular as concentrações, peço para calcular as concentrações de NaCl em mol por litro e em porcentagem, tá? Então, ó, a situação aqui, vamos utilizar uma caneta preta, e aí depois eu vou fazer alguns destaques em vermelho. Então, a situação aqui, eu sempre gosto de colocar, né? É que eu estou fazendo uma titulação, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, né? Eu estou utilizando uma titulação, aqui no Erlenmeyer, aqui com a bureta, aqui vai estar o Erlenmeyer. Então, o meu agente titulante é a prata, eu vou colocar só os íons que vão fazer parte da reação. É a prata, certo? E aí aqui eu tenho como analito o NaCl, ele pede para achar os dois, tá? NaCl, ok? Então eu tenho NaCl e a prata. Eu não coloquei aqui, mas sempre que eu estou utilizando aqui o método de Mohr, o indicador é o íon dicromato, tá? A reação que está acontecendo aqui é a reação entre a prata e o cloreto, formando a GCl. A situação problema nos diz que foi gasto 32,75 ml de prata como titulante e um volume de 10 ml de NaCl. Um volume de 10 ml de NaCl. Isso. 10, eu estou apagando aqui o NaCl, que saiu um pouquinho ruim. Então, 10 ml de NaCl. Bom, pois bem, e ele ainda dá também a concentração do íon prata, que é 0,1 mol por litro, tá? Bom, então lembre-se, no ponto de equivalência, eu coloquei aqui para vocês a reação, ó, a estequiometria é de 1 para 1, né? Então eu tenho prata, lembre-se, eu falei para vocês, sempre coloquem a reação prata e cloreto, certo? Eu quero achar a concentração de cloreto de prata, tá aqui, ó, concentração de cloreto de prata. Se eu achar o número de mols de cloreto, eu também acho o número de mols de cloreto de prata, né? A estequiometria aqui é de 1 para 1. Então, 1 mol, estequiometria de 1 mol para 1 mol. Bom, só que do meu titulante, que é o cloreto de prata, eu tenho todas as informações que eu preciso. Eu tenho tanto o volume dele, que é 32,75 ml, quanto a concentração dele, que é 0,1 mol por litro. Lembre-se, com concentração e volume, eu consigo achar o número de mols. Lembre-se, né, que concentração, vou colocar aqui em cima, concentração é número de mols sobre volume. Se eu fizer a multiplicação aqui, o número de mols será concentração vezes o volume. Então, se a estequiometria é de 1 para 1, se eu achar o número de mols de prata que eu tinha ali no meio, que eu gastei para fazer a titulação, consequentemente eu acho o número de mols de cloreto de prata, ou cloreto de sódio, tá? Então, aqui a concentração de prata é 0,1 mol por litro. E o volume é 32,75
Só que ml, eu tenho que passar isso para litros. Então, é 32,75 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Lembre-se aqui, né, vai cortar litro com litro. Então, eu vou ter 32,75 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 0,1. Então, eu vou ter aqui um número de mols de prata mais é de 32,75 vezes 10 elevado a menos 4. 32,75 vezes 10 elevado a menos 4. O que está escrito aqui é 10 elevado a menos 4. Ok? Bom, entenderam o que eu fiz até o momento? Né? Então, eu peguei aqui o número de mols de prata, que eu achei através da multiplicação aqui, ó, do concentração vezes o volume, achei o número de mols de prata, tá aqui, esse é o número de mols de prata, que consequentemente, como a estequiometria é de 1 para 1, é igual ao número de mols de cloreto. Então, o número de mols de Cl- também é 32,75 vezes 10 elevado a menos 4. Lembrando que eu quero encontrar o que mesmo? A concentração em mol por litro e a concentração em porcentagem, certo? Então, guarde esse valor aí, ó, número de mol de cloreto é 32,75 vezes 10 elevado a menos 4. Guarde esse valor porque eu vou apagar aqui essa parte do que eu escrevi para a gente poder continuar o exercício. Lembrando que eu quero a concentração em mol por litro e em porcentagem de NaCl. Então, apagando. Aê, apagou tudo agora. Então, lembrem-se que o número de mols de Cl- é igual a 32,75 vezes 10 elevado a menos 4. Tá? Percebam que o número de mols, aqui não é HCl não, tá? É número de mols. Número de mols de Cl é igual ao número de mols de NaCl. Porque a estequiometria é de 1 para 1, né? Ó, se eu tenho 10 mols de cloro, quer dizer que eu tenho 10 mols de NaCl. Se eu tenho 20 mols de cloro, eu tenho 20 mols de NaCl. A estequiometria é de 1 para 1. Então, aqui a molaridade de NaCl é a mesma primeira coisa que ele pede. A molaridade de NaCl é o número de mols de NaCl dividido pelo volume de NaCl. O número de mols, vou colocar aqui. Então, o número de mols de NaCl, ó, então a molaridade que a gente está procurando de NaCl é o número de mols de NaCl a gente acabou de achar. 32,75 vezes 10 elevado a menos 4. Mol, né? Não vou colocar aqui, mas é mol. Dividido. Qual que é o volume de NaCl que foi titulado? Ó, temos dois volumes aqui. Temos um volume de 32,75 e temos um volume de 10 ml. Qual que foi o volume de amostra titulado? 10, né? Ó, 10 ml de amostra. 32,75 é o volume de titulante, que é o nitrato de prata. Então, aqui 10 ml eu também tenho que passar para litros, porque a minha molaridade vai sair em mol por litros. Então, 10 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Então, isso aqui, a hora que eu faço a divisão, eu tenho uma molaridade em relação a NaCl de 0, como aqui é mais difícil de escrever, eu vou arredondar, vou colocar todas as casas, vai 32,75. Qual a unidade? Mol por litro, certo? Então, ó, eu achei o número de mols de cloreto lá no anterior. O número de mols de cloreto, por consequência, é igual ao número de mols de NaCl. Então, eu tenho o número de mols de NaCl. E aí, eu achei a molaridade de NaCl, que é número de mols sobre volume. O número de mols que eu havia encontrado, o volume que é de 10 ml. 30, então, dividir um pelo outro, deu 0,3275 mol por litro. Certo? Bom, resolvi essa situação aqui, ó. A concentração em mol por litro já está resolvida. Agora eu preciso achar a concentração em porcentagem.
porcentagem, né? Para achar em porcentagem, precisa achar a massa de NaCl. Então, anotou tudo isso daí? Eu vou apagar a lousa aqui. Muito bem. Então, agora, ó, lembre-se, o número de mols de NaCl que a gente encontrou é 32,75, isso, né? 32,75 mols. Deixa eu só conferir aqui. 32,75 menos 3 vezes 0,1. Isso, 32,75 vezes 10 elevado a menos 4. 4 mols de NaCl. Lembre-se que número de mols é massa sobre massa molar. Logo, massa é número de mols vezes massa molar. Então, a massa de NaCl é o que eu achei de número de mols anteriormente. 32,75 vezes 10 elevado a menos 4, vezes a massa molar de NaCl, que está aqui, ó, 58,5 gramas por mol. Então, vezes 58,5 gramas por mol. Eu tenho uma massa de 0,19 gramas, tá? Então, como que eu encontrei isso, né? Ó, peguei o número de mols de NaCl e fiz aquela continha simples. O número de mols é massa sobre massa molar. Logo, massa é número de mols vezes a massa molar. Então, o número de mols, 32,75 vezes 10 elevado a menos 4 mols, vezes 58,5 gramas por mol, né? Corta mol com mol. Eu não coloquei aqui a unidade porque não tinha espaço. O resultado sai em gramas. Então, eu achei a massa de NaCl, 0,19 gramas. Então, lembre-se, eu já achei a concentração em mol por litro, eu quero achar a concentração em porcentagem. Então, agora eu tenho a massa e tenho o volume de amostra. Lembra, a gente já falou sobre isso, porcentagem em massa por volume. Então, eu tenho 0,19 gramas de NaCl. Anota aí que eu vou apagar a lousa. Então, o volume da amostra é 10 ml. Esse 10 ml equivale a 100%, mas eu achei uma massa de 0,19 gramas de NaCl na minha amostra. Isso vai equivaler a X%. X, então, vai ser igual a 1,9, isso, né? Vezes 100 dividido por 10, 1,91% de NaCl, tá? As contas são muito parecidas com as contas que a gente faz em outras volumetrias. Como eu falei para vocês, o que muda basicamente é o indicador, o princípio da técnica, mas é isso, na verdade. Né? As contas, elas pouco mudam, a não ser quando a gente trabalha com titulações indiretas, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, aqui nós temos outros exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem também sozinhos, tá? E aí depois eu tenho um outro método, que é o método de Wöhler. Né? No método de Wöhler, agora eu tenho a prata como analito e o ferro como indicador. Então, ao passo que no outro momento a prata era o meu titulante, agora a prata é o meu analito. Eu tenho o tiocianato como agente titulante. Tá? Então, o tiocianato vai reagindo com a prata nesta reação aqui. Tá? A hora que acaba a prata, o tiocianato reage com o ferro e aí forma uma coloração mostrando para mim que a reação chegou ao seu final. Então, o tiocianato como titulante, esse é o método de Wöhler. Tiocianato como titulante, prata como analito, ferro como indicador. Então, eu tenho, então, na verdade, a vantagem dele em relação ao método de Wöhler é que ele pode ser utilizado em meios fortemente ácidos. A gente viu no método anterior que o método de Mohr é limitado pelo pH. O ferro é um indicador bastante sensível para o tiocianato, então eu costumo ter resultados bastante precisos e exatos. E no caso ele pode ser usado tanto para a titulação direta da prata, como para a titulação indireta de cloreto, brometos e iodetos. Mas nós vamos tratar de titulações indiretas mais para frente. Tá?
Então, só para vocês entenderem aqui, ó, no método direto, para encontrar a prata, primeiro eu tenho uma reação entre a prata, que é o analito, e o tiocianato, que é o agente titulante. Forma-se o tiocianato de prata. Acabou a prata no meio, a próxima gota de tiocianato reage com o ferro, formando o tiocianato de ferro, que forma um complexo solúvel vermelho, né, fazendo com que a cor do meio se altere bastante. Ok? Os métodos indiretos nós veremos mais para frente. E por fim eu tenho o método de Fajans, tá? Na qual eu tenho a diferença que eu tenho indicador por adsorção, né? Então aqui eu tenho o nitrato de prata também como titulante, o cloreto como analito e a fluoresceína, né? Fluoresceína como indicador, que é o indicador que age por adsorção, né? Então neste caso, né? Eu tenho o cloreto, né, que antes do ponto de equivalência, as partículas coloidais de cloreto de prata são carregadas negativamente devido à absorção dos íons cloretos existentes na solução. Forma-se uma camada primária, partículas coloidais negativamente carregadas. E aí os íons positivos da solução são atraídos e formam uma segunda camada mais fracamente ligada. Tá? Então, o mecanismo pelo qual isso ocorre é um mecanismo ainda que não é muito claro para a ciência, né? Mas o fato é que há uma dissorção do íon prata, que é o titulante ali no meio, e a hora que esse íon prata para de reagir, há essa mudança de cor através da dissorção. O método de Fajans é um método bastante difícil de visualizar o ponto final, por isso um método pouco utilizado. Né? O método de Moore é definitivamente o mais utilizado. Ok? E aqui eu tenho toda uma explicação do como que esse indicador funciona. Bom, pessoal, a bibliografia dessa aula são esses livros, alguns dos livros que eu utilizei, tá? Principalmente, como eu sempre falo para vocês, eu utilizo bastante o School para preparar as minhas aulas. E agora, o ideal é vocês resolver alguns exercícios, e eu espero que esses slides ajudem vocês a resolver os exercícios que vocês têm pela frente, além da pesquisa que vocês também precisam fazer, tá? Como complemento de estudo, ok? Grande abraço a todos vocês e até a próxima.